Se você tem uma Bíblia, abra essa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, Atos 1, capítulo 1, versículo 6, meia dúzia. Nós vamos ler até o versículo 11, né? Quem já achou, diga amém. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Perguntaram para Jesus, e essa pergunta era uma pergunta política, né? Era uma preocupação com relação ao reino que deveria ser restaurado. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu quero aproveitar que hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Eu quero falar um pouco com vocês sobre esse processo que talvez não seja muito desconhecido de vocês, que eu mesmo já falei aqui várias vezes, mas que não deixa de ser oportuno para falar num dia como hoje, que todo mundo está exatamente com o pensamento voltado para esse fato que nós estamos comemorando hoje, o domingo, que é o domingo da ressurreição, né, dentro do nosso calendário. É verdade que nós não sabemos se esse é o domingo real, se a data é real, mas isso não impede de nós nos lembrarmos de que Jesus ressuscitou num domingo, não é verdade? Então vejam bem, vocês sabem de tudo o que aconteceu com Jesus, o nascimento dele, o ministério dele, a missão dele, que durou 3 anos e meio. E vocês sabem também que quando ele concluiu a missão, ele deveria morrer na cruz para poder concluir de fato a missão. E essa morte, ela era extremamente necessária do ponto de vista de Deus, porque sem sangue não havia remissão. Deus sempre entendeu que só o sangue poderia estabelecer uma aliança. Só a morte do testador, como diz lá em Hebreus, é que poderia de uma certa forma validar o direito daqueles que fazem parte desse testamento do testador chamado Jesus. Porque como diz lá em Hebreus, nós sabemos que nenhum testamento tem força de lei se o testador está vivo. Então é necessário que o testador morra para que o testamento tenha valor, e isso de fato aconteceu exatamente para poder validar todo esse propósito de Deus. Mas o que é importante frisar para vocês, que quando Jesus ressuscitou, que Maria Madalena foi lá na sepultura e percebeu que o corpo não estava lá, ela não entendeu, não compreendeu aquilo, ela ficou achando que o corpo tinha sido levado ou tinha sido roubado, porque as autoridades sabiam da história que se espalhava de que ele ressuscitaria, e eles, para se precaverem, deixaram soldados vigiando lá a sepultura. E quando ela chegou lá, ela percebeu que o corpo não estava lá, diz a palavra de Deus. E ela imediatamente ficou atônita, sem saber o que fazer, porque ela estava lá exatamente para poder cuidar do corpo, para levar o corpo para algum lugar, para tirar dali, porque ela era uma mulher muito grata a Jesus, porque ela teve encontro com Jesus, e o encontro dela com Jesus resultou numa libertação muito importante na vida dela. A Bíblia diz que ela era uma mulher endemoniada,
O Novo Testamento nos fala que foram expulsos de Maria Madalena 7 demônios. E ela era uma mulher muito grata por aquilo que Jesus fez por ela. E quando ela viu que o corpo não estava ali, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, que ela ficou sem saber o que fazer, até que ela viu, estava escuro ainda, um homem que estava no jardim. E esse homem que estava no jardim, ela imaginou que era o jardineiro do lugar, que cuidava do jardim, do local onde Jesus estava sepultado. E ela foi lá e pediu para esse homem, para entregar o corpo para ela, se era ele que tinha tirado, que devolvesse a ela. E o homem falou com ela e disse: Maria. E quando ele disse Maria, ela conheceu pelo tom de voz, que não dava para enxergar direito, estava escuro ainda. E ela percebeu que ela estava diante de Jesus. E diz a palavra que ela adorou Jesus. Jesus disse para ela: não me toques, porque eu tenho que subir para o Pai, disse ele para ela, mas volta e avisa para os meus irmãos que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. E vocês sabem da história que ela saiu dali e contou para todo mundo. Não demorou muito, Pedro e João vieram correndo, constataram que o corpo não estava lá, que havia todo o linho que eles tinham enrolado no corpo, preparando o corpo para ser sepultado, estava lá, mas o corpo de Jesus não estava. E depois disso, então, Jesus começou a aparecer para os seus discípulos, e ele ficou aparecendo e sumindo, interagindo com os discípulos durante 40 dias. Durante 40 dias ele ficou no meio do seu povo, depois de ressuscitado, conversou com os discípulos, deu orientações, falou o que deveria ser feito, explicou para eles que eles faziam parte de todo um plano de Deus para poder dar continuidade a tudo aquilo que começou lá no Jardim do Éden, que de repente sofreu uma dificuldade por conta da queda do homem, mas que Deus estava já querendo recuperar a aliança com o próprio ser humano para poder continuar, então, concluir a sua missão. E depois que conversou bastante, durante 40 dias, conversou com eles, Jesus os convidou para uma conversa definitiva em cima do Monte das Oliveiras. Foi um grupo de pessoas para lá, não foi uma ou duas pessoas que viram Jesus. A Bíblia diz que foram mais de 500 pessoas que viram ele depois de ressuscitado. E Jesus então teve a última conversa com um grupo enorme de pessoas, em torno de 100 pessoas ou mais. E eles estavam lá reunidos, e eles fizeram uma pergunta para Jesus, porque eles estavam muito decepcionados até certo ponto, estavam muito frustrados, porque eles pensaram uma coisa e a coisa era outra. E eles perguntaram: quando é que vai ser restaurado o reino? Perguntaram para Jesus. Quando é que vai se resolver o problema político desse lugar que nós vivemos aqui? Eles perguntaram para Jesus. E quando eles perguntaram isso, quando é que ia se resolver a questão política do lugar, era porque eles imaginavam que Jesus ia sentar no trono, ia se estabelecer como rei lá em Judá, em toda Israel. Isso não aconteceu, e eles estavam preocupados porque eles estavam muito inquietos com a pressão que os invasores causavam. No caso, o Império Romano, que dominava toda aquela região, estava deixando o povo muito oprimido, porque eles pagavam altos impostos. Eles eram subjugados a um povo invasor, um povo que era truculento, e os soldados romanos eram truculentos com o próprio povo, e eles estavam ansiando por uma libertação política, de se livrarem daquela invasão toda que dominou toda aquela região, e eles colocaram as expectativas todas em Jesus, e eles queriam que o reino fosse restaurado e que terminasse aquele período de opressão. E Jesus disse: olha, não compete vocês saberem o tempo que Deus vai determinar isso. Não fique preocupado com essa questão política, com o domínio do império, ou por vocês estarem oprimidos politicamente. Antes, o que eu quero é que vocês cuidem primeiro das coisas de Deus. Quero dizer para vocês que vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês devem ir para Jerusalém, descer até Jerusalém, ficarem lá esperando até que vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas até os confins da terra, para cumprir a missão que eu tenho que cumprir, que eu já cumpri, e a continuidade que vocês devem dar. É isso que vocês então devem estar preocupados. E diz a palavra de Deus que quando eles conversavam com Jesus, aconteceu aquilo que eu li para vocês, que Jesus começou a flutuar na frente deles, começou simplesmente a subir para o céu. A ascensão de Jesus. Jesus viu
eles viram diante deles aquilo acontecendo. E de repente Jesus acabou de explicar o que deveria explicar, e eles simplesmente começaram a subir, ele simplesmente começou a subir, e o pessoal aqui em cima da montanha não estava entendendo nada, não estava compreendendo nada. E Jesus foi flutuando, e foi subindo, e eles ficaram sem entender, nunca tinham visto aquilo, e ficaram olhando, e Jesus foi subindo na frente deles, na frente de todos eles. E eles ficaram apertando os olhos para não perder aquele momento, aquela cena, até que Jesus subiu uma altura suficiente em que as nuvens encobriram Jesus. Ficou oculto pelas nuvens, mas eles continuaram olhando para os céus. E diz a palavra de Deus, de onde nós lemos, que imediatamente 2 anjos apareceram vestidos de branco. Encostou no pessoal e disse: por que vocês estão assim impressionados, olhando atônitos para os céus? Disseram eles. O que nós queremos dizer para vocês é que da mesma forma como vocês estão vendo ele subir para os céus, um dia ele vai voltar. Da mesma maneira, dessa forma como vocês estão vendo, ele vai voltar. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com vocês. A ressurreição consolidou a nossa vitória e tudo aquilo que a Bíblia já falava. Quando você abre a Bíblia, você percebe, por exemplo, que falar sobre Jesus, ela vem desde o começo. Jesus já é apontado quando Moisés fez todo aquele cerimonial na saída para a terra prometida. Aquilo ali já era uma preparação apontando para Jesus. Tudo era uma sombra das coisas que haveriam de vir. Segundo Paulo em Colossenses 2,16, ele fala muito bem sobre isso. E tudo tinha um simbolismo que apontava para Jesus. Os profetas que viveram antes de Jesus, 500, 700 anos antes, como o profeta Isaías, já falava sobre esse acontecimento, sobre a vinda de Jesus. Isso já era falado, isso já era esperado pelos judeus, a vinda do Messias. E ele veio, cumpriu a missão, foi levado aos céus. Hoje nós estamos nos lembrando aqui que ele ressuscitou no 3º dia, como já falava aos profetas, como Deus sinalizou várias vezes através de acontecimentos. E a mesma Bíblia que falou 500, 700 anos antes que um dia ele viria, que ele morreria, que ele ressuscitaria depois, ao 3º dia, é a mesma Bíblia que avisa e que nos adverte que um dia ele vai voltar novamente. Diga glória a Deus. Agora, quando é que ele vai voltar? Essa é a grande expectativa de todo mundo, e alguns já nem têm mais expectativa com respeito a isso. Porque no tempo do apóstolo São Paulo, as pessoas esperavam muito ansiosas essa volta, e alguns deles espalhavam a conversa dizendo que isso nunca ia acontecer, que a volta dele não seria uma realidade. Isso se espalhava no meio dos cristãos e gerava muito desânimo na vida daqueles que tinham expectativas e que já esperavam a volta de Jesus exatamente para aquele tempo, para aquela época. Só que para Jesus voltar tem que acontecer muitas coisas que estão acontecendo e que já aconteceram. Era necessário se cumprir inúmeras profecias que estão se cumprindo para poder se confirmar essa volta falada pelos anjos. E quando você começa a ler a Bíblia nos seus detalhes e começa a fazer uma comparação com os acontecimentos, quando você começa a ler a Bíblia e perceber como existe exatamente previsões de acontecimentos que deveriam anteceder a volta de Jesus, você fica espantado com o número de profecias que já foram cumpridas. São muitas. Praticamente não existe nenhuma profecia para poder se cumprir, para se definitivamente acontecer aquilo que nós estamos esperando. Uma das principais profecias que estão no Novo Testamento, que falam que é necessário acontecer tal profecia para que Jesus Cristo volte, essa praticamente já está cumprida, que é exatamente o Evangelho ser pregado no mundo inteiro. E quando você olha para os dias atuais em que nós estamos vivendo, isso praticamente já aconteceu. Até os lugares mais fechados para o Evangelho, para os ensinamentos de Jesus, o Evangelho tem chegado. Até em países islâmicos, onde falar de Jesus implica em que a pessoa possa ser condenada e ser executada,
isso não impede que o evangelho chegue. Você acompanha pela internet e percebe o número de pessoas que são executadas no Irã, unicamente porque acreditam em Jesus, porque são cristãos e porque não negam a sua fé. Recentemente estava em campanha o mundo inteiro, pedindo que um determinado pastor lá do Irã, em Teherã, fosse simplesmente liberto, porque ele era cristão e as autoridades islâmicas foram em cima dele e obrigaram ele simplesmente a negar o nome de Jesus, para poder reconhecer Maomé como Senhor, sob pena de ser executado e de ter a sua família executada. E esse rapaz simplesmente disse que preferia ser executado, mas ele não negaria o seu Jesus. É o que todo mundo está sabendo, onde houve campanha até de governos para impedir que o rapaz fosse executado. E você percebe que o evangelho está entrando, as pessoas estão tomando conhecimento, até mesmo desses países religiosos fechados. Através desse acontecimento, as pessoas ficam curiosas para saber quem é Jesus, que alguns realmente adoram e servem, a ponto de entregar as suas próprias vidas para serem submetidas à execução, mas não abrirem mão daquilo que acreditam, das suas convicções, no meio de todas essas perseguições que existem. Em alguns lugares, por exemplo, que antes eram considerados impenetráveis pelo evangelho, que era chamado no mapa de janela 10x40, onde o evangelho não entrava, depois daquele primeiro tsunami que aconteceu naquela parte ali da Ásia, esses lugares foram alcançados pelo evangelho, porque os cristãos entraram lá com doações, e junto com as doações vieram também os missionários que acabaram pregando para aquele povo que estava flagelado por aquele tsunami que aconteceu na ilha de Sumatra e naquela outra região, que era um lugar extremamente fechado para chegar a mensagem de Jesus. E a mensagem tem chegado lá como nos lugares que a mensagem não chegava. E tudo isso é profecia, porque é necessário que todos saibam que Ele veio ao mundo, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele é o Salvador, que Ele restabelece a aliança entre o homem e Deus, através do seu sacrifício, através de tudo aquilo que Ele se assujeitou na cruz do Calvário. E isso está chegando a todos, até nos países fechados comunistas, que não chegava a nada, mesmo nesse período o Evangelho chegava. Por quê? Porque é necessário que chegue o Evangelho a todos. E isso é uma profecia praticamente concluída. E o que nós estamos esperando é esse acontecimento, onde a Bíblia diz que vai acontecer o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Disse Jesus. É o momento em que os cristãos serão levados, tirados daqui. E tudo isso vai acontecer segundo a profecia que fala a palavra de Deus, quando o anticristo se levantar para dominar o mundo. A palavra diverte contra o anticristo. O anticristo, alguns dizem, ou a própria teologia fala, que vai ser um líder político, um homem que vai dominar o mundo inteiro, um homem que vai acabar com as crises econômicas do mundo inteiro, um homem que vai conseguir a união entre árabes e judeus, um homem que vai conseguir conquistar o coração dos judeus, estabelecer a paz entre árabes e judeus. Esse homem vai se aliar com o poder da religião, onde vai ser levantado também aquele que é chamado de falso profeta, que vai ser um líder religioso, que eu acredito que é um líder islâmico. E vão se juntar o poder da religião com o poder da política, para poder exercer domínio ao mundo. Você percebe que há religiões que estão dominando determinados países que antes eram países cristãos. Você vai na França, você vai na Inglaterra, o que você mais vê são exatamente pessoas praticando a religião islâmica. São exatamente aquelas pessoas que vieram do Oriente, que se estabeleceram nesses países,
países onde a taxa de nascimento entre o povo nativo do lugar é de 0, alguma coisa por cento, mas onde esses cidadãos que vêm de outros países, que são islâmicos e que realmente têm muitos filhos, estão fazendo com que a população desses países, como a Inglaterra, como a própria França, aumente a cada dia. Daqui a pouco, esses imigrantes, que já são cidadãos ingleses e franceses, serão no número maior do que a própria população nativa do lugar. E se acredita então que, sendo em números maiores, com certeza tomarão a política desses lugares. Por quê? Porque a forma deles estabelecer a religião é pelo meio da intimidação, é pelo meio da perseguição, e isso está se alastrando no mundo inteiro, porque nós acreditamos que tem alguma coisa a ver com os acontecimentos previstos pela própria palavra de Deus. Na Inglaterra está acontecendo praticamente o que estava acontecendo no Egito, quando os judeus estavam crescendo e se multiplicando em número maior do que os próprios egípcios, que vê a preocupação do faraó. Hoje as autoridades inglesas têm a mesma preocupação, e são todos eles islâmicos, dominando as nações, porque eles estão praticamente aumentando em número, praticamente em todos os países do Ocidente. E tudo está se desenhando da maneira como Jesus falou. E você pode perceber, por exemplo, que as profecias se cumprem uma a uma. Todas elas estão se confirmando. E diz a palavra de Deus que quando o anticristo manifestar o seu poder, que fizer aliança com os judeus, que se preparar para dominar o mundo politicamente falando, e que vai se levantar definitivamente a perseguição contra os cristãos. Por isso que o nome dele é anticristo, porque ele é contra Cristo. E quando ele se estabelecer no domínio do mundo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nós seremos transformados como que no abrir e fechar dos olhos, nós que estivermos vivos. Ganharemos um novo corpo para poder nos encontrarmos com Jesus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e ganharão novos corpos. E nos encontraremos com Jesus nos ares. E quando formos com Ele para um lugar que só Ele sabe onde é, e depois que formos para esse lugar, nós vamos passar lá com Ele 3 anos e meio, que é durante todo o período que a terra vai estar em tribulação. E depois então que passar o período da tribulação, Jesus vai voltar para estabelecer esse reino que os discípulos perguntaram para Ele: quando é que se restaura o reino de Israel? Não vai se restaurar o reino, vai se estabelecer o reino de Jesus, o reino milenar, onde Ele vai realmente assumir a terra como um verdadeiro rei, segundo o que diz a própria palavra de Deus, e vai dominar sobre a terra depois de simplesmente derrotar o anticristo na grande batalha do Armagedon, que a Bíblia nos fala que vai ser praticamente o desfecho final para o domínio de Jesus na terra. Porque quando o anticristo estiver dominando tudo, que levantar o seu exército, que estiver exercendo todo o domínio, diz a palavra de Deus que num tempo determinado Jesus vai descer dos céus, e junto com ele vai vir realmente ver números enormes de anjos, e nós que seremos arrebatados vamos vir junto com ele também. E diz a palavra de Deus lá em Zacarias que os pés dele vai descer, vão sentar exatamente lá no Monte das Oliveiras, e quando isso acontecer, o monte vai se abrir no meio, porque vai estar acontecendo uma batalha no grande vale do Armagedon, que ainda existe, e os judeus vão poder fugir do anticristo passando por esse vale. E quando o Senhor então estabelecer-se aqui na terra, Ele vai derrotar o anticristo, vai derrotar todas as forças que se levantaram contra Deus, e diz a Bíblia que Ele vai sentar no trono como rei e vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, é o que nos diz a palavra de Deus. Durante 1000 anos Ele vai sentar e exercer domínio. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que nesse período vai haver justiça social. Diga glória a Deus. Que tudo aquilo que você almeja para um governo vai ser possível no governo de Jesus.
É a Bíblia quem diz isso. Que tudo aquilo que você sonha como um governo perfeito vai ser possível quando ele sentar no trono para poder governar a terra, segundo o que diz a própria palavra de Deus. Que as pessoas vão procurá-lo em Jerusalém para lhe julgar causas. A terra vai ficar em paz, diz a palavra de Deus. Vai haver justiça social. As pessoas vão viver, aqueles que ficarem e que não passarem por esse processo, porque vai haver uma interação entre anjos e pessoas que foram e que voltaram para viver aqui na terra, e aqueles que ainda vão precisar morrer, vão demorar para morrer, porque diz a palavra de Deus que morrer aos 100 anos vai ser morrer ainda criança, diz a palavra de Deus. E tudo parece muito utópico, mas é bíblico. Coisas que já estão acontecendo em sequência, tudo da maneira como a Bíblia fala. E ele vai reinar aqui neste lugar, diz a palavra de Deus. Jesus vai reinar aqui. E durante esse período, a palavra de Deus nos fala que Satanás vai estar preso. Ele vai ficar preso durante 1000 anos, diz a palavra de Deus. Fala o livro de Apocalipse. Depois de 1000 anos, ele vai ser solto. E quando ele for solto, ele vai seduzir uma nação contra o governo de Jesus. E ele vai marchar com um número enorme de homens contra Jerusalém, diz a palavra de Deus. E quando eles vierem para marchar contra Jerusalém, a palavra de Deus fala que Jesus novamente vai derrotá-lo. E quando Jesus derrotá-lo, o Senhor definitivamente vai fechar essa questão. Ele vai pegar Satanás, logo em seguida vai descer o grande trono branco do céu, e depois que descer esse trono branco, diz a palavra de Deus que outras pessoas vão ressuscitar. Aqueles que morreram sem Jesus Cristo não vão ressuscitar no dia do arrebatamento, só vão ressuscitar depois do milênio, no juízo final. E nesse dia, Satanás vai ser julgado juntamente com seus anjos e todos aqueles que morreram sem Deus, que morreram sem ter se decidido com Jesus. E o Senhor vai julgá-los, e o inferno vai ser aberto, e o diabo vai ser jogado lá com todos os seus anjos e todos aqueles que realmente rejeitaram a promessa de redenção de Deus. E depois então que forem jogados no inferno, diz a palavra de Deus que nós vamos sair daqui da terra. O Senhor vai nos levar novamente para um lugar que nós não sabemos onde é, porque diz a Bíblia que a terra vai ser queimada. A terra vai ser completamente queimada. E depois que ela for queimada, disse o apóstolo São Pedro que os elementos vão se desfazer, e depois que ela for completamente queimada e purificada pelo fogo, diz a palavra de Deus que vai descer uma cidade dos céus. Uma cidade que a Bíblia chama de quadrangular, uma cidade que é chamada de a Nova Jerusalém Celestial. Diga glória a Deus. E essa cidade que vem dos céus vai se juntar com a terra, e depois que ela se juntar com a terra, nós vamos voltar para morarmos aqui. Diga glória a Deus. Isso é a Bíblia. E quando nós formos morar aqui, ninguém vai morrer mais. Diga glória a Deus. Mas será aquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não vai ter ninguém bravo aqui, diga glória a Deus. Todo mundo vai ser manso, ninguém vai brigar com ninguém, ninguém vai roubar ninguém, ninguém vai assaltar ninguém, porque só pode herdar a terra quem é manso, não quem é brabo. E nós vamos viver aqui novamente, eternamente. E segundo a Bíblia, segundo os estudiosos, essa cidade terá 8 milhões de ruas e terá um lugar para cada um de nós que servimos a Deus, se cumprindo aquilo que falou Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vos teria dito a vocês que ainda ia preparar um lugar para vocês. E tudo aquilo que incomoda o ser humano hoje, tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos gera tristeza, tudo aquilo que nos gera expectativas negativas, tudo aquilo que nos foi tirado pelo pecado de Adão, pela decisão de atender a serpente da Eva, tudo aquilo que passou a ser maldição na vida do homem, pela escolha errada,
será restaurado, e nós então passaremos a viver a vida que nós deveríamos viver se não fosse o pecado do Adão. E para que tudo isso pudesse se cumprir, Deus estabeleceu um plano muito longo para poder se cumprir isso, para que pudéssemos então voltar para cá e morarmos aqui e vivermos aquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Diga glória a Deus. Onde ninguém mais vai morrer, mas onde nós vamos viver junto com Jesus eternamente, nesse lugar preparado para nós, segundo a Bíblia. Isso parece uma coisa difícil demais para a nossa maneira de pensar. Para muitas pessoas pode parecer até um conto da caronchinha, né? Mas o que é que você sabe da vida? O que é que você sabe sobre a vida? Praticamente toda a informação que nós temos vem de Deus, daquilo que deverá acontecer ou das coisas que estão acontecendo. Mas fora disso, por mais que você seja estudioso, você não consegue acompanhar a grandiosidade da obra de Deus, que é alguma coisa que vai além dos nossos entendimentos, que vai além da nossa compreensão. Recentemente agora, eu até falei para vocês, que os cientistas descobriram que existe 17 bilhões de sistemas solares. 17 bilhões! O que acontece nesse vazio onde nós estamos? A Terra está aqui no meio do nada, rodando nos seus períodos já recorrentes, que nós já sabemos disso. Em volta temos alguns planetas até onde a nossa mente, até onde o telescópio consegue alcançar. E o que acontece depois, além dessas fronteiras que o homem realmente chegou e conhece o que está acontecendo lá adiante? Deus sabe tudo, diz a Bíblia, que é a criação do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. A nossa mente é pequena para poder compreender uma série de coisas que nós não conseguimos compreender. Por quê? Porque são mistérios de Deus. Você está limitado aqui nessa terra, nessa vida. Aqui você nasce, aqui você procria, e depois todo mundo tem que morrer, tem que sair dessa fase para passar para uma outra fase, que é exatamente, fica entendido que essa fase que nós vivemos aqui é como se fosse uma fase de triagem, de preparação, de escolhas do próprio Deus, escolhas que são feitas por nós mesmos, pela nossa decisão. Fica claro que Deus está separando o joio do trigo, fica claro que Deus está separando os bons dos maus, porque Ele quer fazer realmente um novo mundo, como fala a própria palavra de Deus. E todas essas coisas estão se confirmando claramente, irmãos. Baseado pelo que diz a Bíblia, ser cristão não é simplesmente o fato de estarmos na igreja, ou de frequentarmos uma igreja, ou de termos algum tipo de comprometimento. Ser cristão é, acima de tudo, termos esperança em tudo aquilo que o próprio Cristo prometeu. Ser cristão é vivermos realmente levados por uma certeza, por uma convicção daquilo que está registrado na própria palavra de Deus. A certeza que eu não estou aqui por acaso, a certeza que eu não sou fruto do acaso, por viver aqui nessa terra, por viver aqui nesse mundo, mas entender acima de tudo que eu sou criatura de Deus, que eu não existo através de um processo evolutivo, mas eu existo através de um processo de criação do meu Deus, que nos criou e que nos fez gente da maneira como somos, com a capacidade de pensarmos, de analisarmos, de escolhermos e de sabermos o que é certo e o que é errado. É para isso que nós estamos aqui, como que para viver um período ou uma fase de triagem. Então ser cristão é, acima de tudo, entendermos essas coisas, entendermos que nós fazemos parte de um processo de Deus, de mudanças, de transformações e de restauração para a própria humanidade. Mas é, acima de tudo, sabermos que é preciso estarmos com Ele, seguirmos os seus ensinamentos e entendermos que o estilo de vida estabelecido por Ele na própria palavra é estabelecido com o intuito de nós termos exatamente atitudes, escolhas compatíveis com a visão dele, para poder sermos considerados realmente filhos de Deus e sermos considerados, acima de tudo, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra discípulo, que significa aluno, e o aluno faz aquilo que seu mestre manda, aquilo que seu mestre orienta para fazer. E quando nós somos discípulos, nós somos dirigidos e orientados pelo ensinamento do nosso mestre. E o nosso mestre é Jesus Cristo. E se Ele falou que vai voltar, eu acredito. Diga glória a Deus. Se o mestre falou que vai haver nova terra, eu acredito.
Se Ele falou que realmente vai arrebatar o seu povo, como que no abrir e fechar de olhos, eu acredito. E a ressurreição de Jesus existiu exatamente para confirmar tudo isso. Diga glória a Deus. Se Ele não tivesse ressuscitado, tudo que Ele havia falado perderia força para nós continuarmos acreditando. Mas Ele ressuscitou exatamente para isso, para alertar você e dizer para mim, para todas as gerações, que Ele venceu a própria morte, que a proposta de Deus Pai é que você vença a própria morte como Ele venceu. Diga glória a Deus. É isso. Então, nesta noite, o que é que nós podemos nos tocar com respeito a essa questão? É que Ele está vivo. Jesus está vivo. E Ele precisa habitar no teu coração. Ele precisa habitar em você. Sabe por quê? Porque você é o templo do Espírito Santo. Esse lugar aqui é somente um ambiente onde nós nos reunimos. Não é o templo, é uma casa de oração. Mas o templo é você. Diga glória a Deus. Você é um lugar onde o Espírito de Deus habita. E para o Espírito de Deus habitar em você, é necessário que você queira isso, através da decisão. E quando Ele passa a habitar em você, você passa a se tornar mais um que faz parte desse grande grupo que um dia vai fazer parte do arrebatamento e que um dia vai herdar a terra. Diga glória a Deus. Foi para isso que Ele morreu, para ressuscitar, para ser Senhor da tua vida, para te salvar, para ser o teu Salvador. E se apegue nessas convicções, independente de qualquer situação contrária que se levante contra você, se apegue a essas convicções, porque Jesus ressuscitou e Ele continua vivo e Ele se sujeitou a tudo que Ele se sujeitou, passou tudo o que passou por causa de você, porque Ele quer você, porque Ele quer habitar na sua vida, porque Ele quer ser o teu Senhor. Diga glória a Deus. E através dessa decisão, dessa escolha, tenha certeza que você vai fazer parte desse processo que a Bíblia nos alerta e que vem acontecendo há milhares de anos, se concluindo fase por fase, da maneira como o próprio Deus permitiu que os profetas falassem. Portanto, pense nisso e que Deus possa nos abençoar e nos sustentar nessas verdades no nome de Jesus. Amém? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer